Bahia é surpreendido pelo Vitória, que vira o jogo virado. Vamos lá. Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega multidões? É o Bahia. Time de raça e tradições. Bahia é o campeão dos campeões. Bahia e os outros. Com o professor Vicente, deixe o seu like, inscreva-se no canal, por favor, compartilhe, deixe seu like. Bem, hoje não é dia de festa para nós torcedores do Bahia. Hoje é um dia amargo. Amargo porque temos um time com altíssimo investimento, um time com jogadores de alta categoria, muito qualificados, mas que não entenderam o que é o Bavi. Não entenderam o que é o Bavi. Pensaram que o Bavi poderia ser ganho apenas numa tacada, mas, infelizmente para nós, torcedores, o Bahia saiu do Barradão derrotado. E foi uma derrota muito ruim, porque o Bahia demonstrou nesse jogo a sua fragilidade em todos os sentidos, no aspecto tático e a sua falta de, podemos dizer assim, competitividade no que diz respeito ao objetivo de ganhar o jogo. Hoje o Bahia não foi competitivo como foi nas outras partidas. Na realidade, o primeiro tempo, logo no começo, a gente percebe que o Vitória veio para cima do Bahia com o objetivo de ganhar o jogo. E aí nós percebemos, logo no começo, que o Bahia tinha um problema sério ali na esquerda, que era no 1 contra 1 ali o Oswaldo contra o Gilberto. E eu não esperava ali o Gilberto ali jogando na lateral esquerda num jogo que a gente precisava realmente de sair com triunfo. Mas foi o que aconteceu, Gilberto não, Juba. O jogo Oswaldo contra Juba. E o Juba praticamente estava com grande dificuldade de conter ali o Oswaldo. E logo o Vitória consegue chegar justamente por aquele lado e consegue então fazer o primeiro gol. O Bahia continua jogando, mas sem aquele brilho que a gente está acostumado a ver, sem aquela posse de bola no sentido total. O meio-campo do Bahia com dificuldade para articular, com dificuldade para criar, mas vai se assentando, e então o Bahia consegue fazer o empate numa jogada ali diferente, né, em que na realidade o Everaldo é que faz a assistência para o Tassiano, e o Tassiano então faz esse gol, deixando o Bahia em situação de empate aos 15 minutos. Depois disso, o Bahia cresce um pouco, mas com pouca construção, não consegue realmente uma construção como nós estamos acostumados. E aí, mais tarde, numa triangulação, já quase praticamente no fim do jogo, numa triangulação entre Tassiano, Juba e Everton Ribeiro consegue então de cabeça virar o placar. Daí então o Bahia administra o jogo com dificuldade, termina então o jogo com dificuldade, e há momento em que Canu e David Duarte passam sufoco, tentando ali cobrir o Juba. O Mateuzinho do Vitória dá muito trabalho, e então fica assim. São 4 escanteios para o Vitória contra 1 para o Bahia. O Vitória jogando no contra-ataque, o Bahia com suas linhas começa então a baixar, e o jogo termina desse jeito. Quando então começa o segundo tempo,
a gente já percebe que o Vitória volta do vestiário com uma visão de jogo diferente. O Vitória volta com mais vontade de vencer o jogo, com mais, digamos assim, sangue, né? O Vitória volta com mais intensidade e tem um volume de jogo muito maior, até praticamente os 12 minutos. Daí para frente o Bahia tenta dar uma melhorada, depois aos 25 minutos o Bahia cai de produção completamente. O Bahia cai de produção e aí então o Vitória passa a dominar as ações do jogo, de tal forma que são 11 finalizações contra 6. O Vitória consegue então ali uma oportunidade fazer o seu gol de empate, vai trabalhando, as coisas se tornam difíceis. Ali então o Rezende entra, mas as substituições, ao meu ver, precipitada, talvez não devia ter sido assim todas as substituições de uma vez só, porque o jogo era um jogo muito importante, um jogo tático. Embora goste muito do Rogério, acho que ele errou em fazer todas as substituições de uma vez num jogo como esse. Era um jogo para se esperar e a gente percebe que o Rezende entra e numa jogada ali tentando defender o jogo, ele dá uma tesoura e o juiz interpreta um carrinho muito pesado e Rezende é expulso. Rezende é expulso e as coisas ficam complicadas. O Bahia então recebe logo o terceiro gol e a gente fica em situação realmente muito triste. Depois então nós temos, infelizmente, depois do empate, do terceiro gol, nós temos então ali um problema com o Jean Lucas, que é expulso. E aí alguém pode dizer que ele poderia ter levado somente o cartão amarelo, mas isso não vem ao caso. O fato é que o Bahia fica desarmado agora com 8 jogando contra 11. O Vitória passa a administrar a partida e realmente o Vitória passa a ter todo o comando e o Bahia passa somente a se defender, e se defender muito mal, né? E o Vitória então fica com todo o jogo. As alterações do Bahia não melhora o time, pelo contrário, o time cai totalmente de produção. O segundo tempo foi um segundo tempo horrível. E o 3-2 do Vitória, a virada sobre a virada, foi então um placar justo. Infelizmente, eu tenho que dizer que foi um placar justo para aquilo que o Bahia demonstrou em campo. Fica então assim no torcedor a imaginação de que deu errado. Estávamos com o jogo ganho, era preciso fazer algo para segurar ou para então ampliar o placar. Era necessário então tomar cuidado ali com a parte esquerda, onde estavam acontecendo os maiores ataques do Vitória. Isso não aconteceu e fica uma lição, né, para aqueles que não jogaram o clássico. Fica uma lição ali para o nosso técnico Rogério e para aqueles que não tinham jogado o clássico ainda, que o clássico não se ganha só com a camisa, o clássico não se ganha somente com a qualificação dos jogadores, mas o clássico se ganha com raça. E infelizmente para nós o Vitória mostrou isso hoje, muito mais do que o Bahia, que era o favorito do jogo, tinha tudo para ganhar o jogo e entregou o jogo nas mãos do Vitória e ficou em situação difícil, sem poder mais ter o controle da partida. E então a gente chega ao momento da partida que a gente quer que o jogo termine para que o Vitória não faça o 4. Então fica então 3-2 e nós perdemos esse clássico, né? Então ficou aí para nós, infelizmente, né, uma lição negativa. Foi o pior jogo do Bahia. O Bahia que estava acostumado a ter a posse de bola, todo o volume de jogo. O Bahia que estava acostumado a fazer muitas finalizações. Nesse jogo não conseguiu construir, não conseguiu ter a mesma intensidade, não conseguiu fazer muitas finalizações e, por fim, perdeu o jogo com placar
de 3-2, até então o Bahia não tinha perdido com placar assim, e fica tudo aí como lição para a gente aprender para o próximo jogo. Perdemos também a liderança, quem assume a liderança é o Juazeirense, nós ficamos aí em segundo, então o Vitória vem logo em terceiro, e a situação fica bem complexa, porque provavelmente nós vamos ter aí mais jogo desse tipo, vamos ter mais um Bavi, vamos ter que tentar descontar essa situação, mas o Vitória hoje, infelizmente para nós, mereceu sair com a vitória. Bora Bahia!